Nós vamos falar sobre a admissão de funcionários nesse tempo de pandemia. Porque antigamente a gente fazia muita admissão de forma tradicional, né? Os documentos chegavam pra gente, toda aquela enxurrada de papel pra gente fazer a admissão de funcionário. Que as pessoas, ela tinha um hábito muito grande de o papel, né? Tá sempre querendo mandar papelada, documento tudo em papel, xerox de CTPS, né? E com toda essa mudança facilitou bastante essa questão do processo em si, né? Não precisa mais de cópias, né? Você consegue mandar o arquivo em PDF através de um e-mail e a gente pode fazer essa admissão tudo através de apenas um arquivo em PDF, né? E isso veio facilitar bastante, porque antigamente dava muito retrabalho. Então, assim, tinha muita coisa que você tinha retrabalho realmente na área do setor pessoal, né? Eu que no início, né, há muito tempo, né, trabalhei realmente na folha ali fazendo, o sistema travava, assim, o sistema bastante arcaico e assim uma evolução muito grande, porque com essa tecnologia, com esse avanço também no sistema do governo, facilitou bastante para as nossas vidas, né, de contador. Essa carteira digital é no sistema do governo? E exatamente, a carteira de trabalho, né, a CTPS digital, ele pode estar adquirindo através do site, né, entrando no site, no gov.com, ou também através do aplicativo no seu smartphone. Ele consegue entrar com a senha e baixar a sua CTPS digital. Você consegue enviar tudo por e-mail, né? Você consegue pegar do colaborador através de um PDF, aquela carteira de trabalho, e você vai no sistema, né, no próprio sistema que, de acordo com o setor pessoal, você trabalha no sistema, de alguns sistemas, que você consegue fazer tudo lá dentro do sistema, através da sua carteira digital, em PDF. Isso o meu colaborador, né? Ele consegue acompanhar... Consegue acompanhar tanto, né, a gente que faz a admissão, eu falando como contador, e também o funcionário, ele consegue acompanhar tudo. Consegue acompanhar o fundo de garantia que está sendo depositado, consegue acompanhar as alterações, alterações de salário, férias, tudo ele vai conseguir acompanhar através da carteira digital, no próprio smartphone. O FGTS, né, ele consegue acompanhar em tempo real. Se por acaso o meu patrão não depositou o FGTS, eu vou conseguir acompanhar e ver que ele não depositou. E também... Fora que tem as outras funcionalidades, né? Seguro-desemprego, calendário de PIS. E na época da pandemia, com o governo pagando os salários, lá na carteira de trabalho digital a gente também conseguia acompanhar as datas e os valores que iam ser depositados naquele período. Ok, então estou ali, vou contratar, informei para o meu colaborador que ele precisa da carteira digital, porque lá na carteira digital eu vou pegar algumas informações, né? Principalmente Isso. Eu acredito que o PIS, né, vai estar lá também. E quais são os outros documentos para poder esse processo continuar de admissão online? Pronto, os documentos básicos do funcionário, CPF, RG, data de nascimento. E a gente já entra em outra vertente, que é a parte da família do colaborador. Se ele é solteiro, se ele é casado. Caso seja casado, a gente precisa dos documentos do cônjuge. Caso tenha filho, a gente precisa da documentação do filho. São dados importantes que a gente precisa colocar para poder gerir a folha de pagamento e também a admissão. E essa documentação, como é que ela é enviada hoje, nesse processo online? Graças a Deus ela é enviada via e-mail, né? Porque papel já tem demais. Ah, então a pessoa pode mandar... Pode. Via e-mail é a forma mais rápida, né? E concreta que você enviou aqueles documentos. Fica registrado, né? Tem um histórico. Lembrando, eu sei que tem a lei do LGPD, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei ela iniciou em 2021, está sendo já validada desde 2021, que é uma lei que protege os dados do funcionário. Então, assim, até para a gente solicitar os documentos, a gente tem que ter uma autorização para uso dessas imagens, para uso desses dados. E aí, tanto a empresa como o colaborador, eles têm que autorizar o uso disso para a gente poder usar essas informações. Entendi. E aí você passa a lista ali, no meio tem o exame admissional, não é isso? Isso, exame médico. O exame médico admissional, que é o famoso ASO. Ele deve ser feito, né? A gente tem 3 tipos de exame. O primeiro, que é aquele que você entra na empresa, antes de iniciar suas atividades laborais, você tem que realizar esse exame admissional. Nós temos o periódico, que é a cada 1 ano, a empresa tem que solicitar para o seu funcionário fazer esse exame, né? E também tem o último, que é o admissional. Quando você sai da empresa, você também tem que realizar esse exame. Existe também
o exame periódico é de acordo com a atividade. Se ele trabalha em uma empresa que tem periculosidade, por exemplo, o exame é de forma mais frequente, de 6 em 6 meses. Vai de acordo com a atividade da empresa, qual o grau de insalubridade que ele desempenha dentro daquela empresa. E também a frequência, né? A frequência. E também aquele caso das empresas que têm funcionários que, por exemplo, gestantes que saem de licença maternidade, no retorno da gestante ela também tem que fazer um exame, né, de retorno à atividade de trabalho. Funcionários que saem por conta de licenças, acidente de trabalho, por exemplo, eles também têm que fazer um exame para poder retornar à atividade. E esses exames podem ser enviados tudo de forma online para o departamento pessoal da empresa. Sim, eles têm que ficar com uma cópia, né, para poder fazer a averiguação e arquivar os documentos, mas eles também têm que enviar para o setor de contabilidade. E aí, antes da assinatura, eu já posso ir trabalhar? Não. A gente hoje tem alguns prazos, né, principalmente com o E-Social, que é o sistema do governo que a gente faz o envio das informações. Antes do trabalhador iniciar suas atividades, ele tem que pelo menos enviar com um dia de antecedência essa documentação para a empresa, que é o tempo que o E-Social envia essas informações para o governo e você pode estar admitido. Não, hoje não precisa mais de assinatura, né? É tudo digital. Você consegue fazer tudo de forma digital. O processo, mas aí eu mandei a admissão pronta para o colaborador, gera o aí contrato, precisa fazer, né, o quê? Gera o contrato de trabalho, a ficha de registro, que a gente encaminha para a empresa enviar, né, entregar para o colaborador, e aí sim, tem uma assinatura deles, verificando, né, sobre a admissão. A assinatura realmente escrita é só nessa parte final, quando o processo de admissão já foi todo concluído. Aqui um pouco com relação à assinatura, hoje existem várias formas de fazer assinatura, né? Não somente o físico, eu ali com a caneta assinando papel, mas também eu posso assinar através de certificado digital, eu como colaborador posso assinar através do gov.com também. Então assim, existe além do físico, existe também o digital, porque hoje a gente está migrando tudo para o digital, né? Então assim, vai acabar que essa forma de assinar fisicamente está acabando de vez. Então eu, colaborador, posso assinar online também o meu contrato? Consegue assinar também online. Então praticamente hoje o processo inteiro dá para fazer online. Dá para fazer tudo online. Entendi. Tipos de contrato no processo de admissão. Exatamente. Temos o contrato, né, o intermitente, nós temos o contrato do estagiário, temos o contrato do menor aprendiz. Então, assim, tem vários tipos de contrato, né, dentro da admissão. Tem o indeterminado e o contrato determinado. Certo. E o que é o contrato determinado? O contrato determinado é onde quando eu entro numa empresa, eu passo a ter, sem ter interrupção, aquele trabalho. Por exemplo, eu entrei numa empresa, essa empresa ela não vai determinar um prazo para que eu possa trabalhar durante um período, por exemplo. Está indeterminado meu contrato, só vai ser interrompido só com a demissão. Esse é o contrato indeterminado. Então existe o indeterminado e o determinado. O indeterminado passou aquele aviso prévio, né, de 3 meses, já se transforma automaticamente em indeterminado. Isso, exatamente. Aí o determinado é um prazo. Existe duas formas, né, do contrato indeterminado com experiência. Existe aquele que eu tenho a experiência direta de 3 meses ou 90 dias, que seja 90 dias, né? E também tem o de 30 dias ou 45 mais 45 dias, que esse é o contrato, o primeiro contrato indeterminado. Entendi. E o determinado, o próprio nome já diz, já está determinado que eu vou trabalhar durante 30 dias, 90 dias, 120 dias, então eu determino esse contrato. Na maioria das vezes, são para épocas sazonais, como, por exemplo, as lojas, os shoppings, né? Elas contratam as pessoas somente para o período festivo, período de final de ano, natalino, entendeu? Assim eles podem determinar esse prazo. Então, qualquer exame, né, a nível admissional, periódico, demissional, esses que vocês falaram, né, de demissão, eles são custeados pelo empreendedor. Todos esses exames, tudo pago pela empresa. São despesas da empresa, né? Exatamente. Fora que, né, Alisson, sem você trabalhando com uma pessoa avulsa, se essa pessoa se acidentar, que tipos de benefício ela vai ter? Quem é que vai arcar com esse prejuízo, né? Justamente, né? Se ele tivesse registrado, estava tudo assegurado, né? Aquela contribuição do INSS direitinho e tal.
Então, assim, é um risco. Até acontece, a gente já viu casos de o funcionário não estar admitido, ele se acidenta e do nada a empresa precisa admitir ele de forma retroativa, né? Para poder colocar o funcionário de licença por acidente. Então, assim, se tivesse cumprido direitinho os prazos, informado as informações corretas, isso não estaria sendo feito, né? Fora que, já que, como o Paulo falou, que não pode fazer retroativo, ele ainda corre o risco, se ele, mesmo assim, desejar... Ele está correndo pagar... dois riscos aí, né? Dois riscos. O primeiro é dele não receber o benefício pelo governo, né? Se o governo realmente, né, o INSS, se ele for se aprofundar naquela situação, se ele for analisar as datas, não vai bater. Então, assim, é muitos riscos. E o outro risco, né, que a empresa, ela tá ali pagando o funcionário, né, não está contribuindo. Então, assim, são várias coisas que pode acarretar prejuízo para a empresa, né? São muitas coisas que precisam ser analisadas. É uma avalanche, uma coisa leva a outra. E assim, é tão barato, né? O custo é tão baixo para você fazer uma admissão, para você contratar de fato um colaborador, é muito baixo. Dependendo até da empresa, ele vai pagar apenas o FGTS, né? Então, assim, é um custo baixo que vale a pena investir. Vale a pena contratar aquele funcionário para que esses perrengues, né, digamos assim, eles não possam vir passar, né? Dependendo da empresa que você está falando, Paulo César, é a tributação dela que vai alterar os encargos, impostos, como é? Exatamente, né? Existe uma modalidade chamada Simples Nacional, onde o empresário ele retém, né, o INSS do colaborador e repassa para o governo. Ele vai ter o custo apenas do FGTS, né? Entendi. Que é 8%. E qual é a outra modalidade que sai mais caro? Tem um lucro presumido, lucro real, arbitrário. MEI pode ter funcionário? Sim, MEI pode ter funcionário, né? Ele faz o recolhimento normal, da mesma modalidade do Simples Nacional. Ele pode ter a contratação do colaborador, apenas um colaborador, e ele pode estar assinando a carteira, né? Fazendo as retenções, e o funcionário, né? O colaborador, ele vai ter todos os direitos, como um funcionário de outra categoria, por exemplo, simples, presumido ou real. Mas ele só paga o FGTS também? Paga o FGTS e também uma contribuição do INSS, né? É descontado na folha do colaborador. Então, assim, são duas formas de arrecadação do INSS. O empresário ele vai pagar 3% e o colaborador 8%. E juntando tudo vai dar os 11%. A gente até conversou sobre isso no nosso primeiro podcast, né? Isso. Falamos principalmente sobre a parte do MEI e a parte de contratação de MEI. Então é muito interessante. Voltem lá para assistir. Muito isso bom, mesmo, isso mesmo. Esse processo de contratação online, ele é um benefício. Foi bom tanto para o empreendedor, como para o contador, como para o colaborador? Sim, né? Pra gente da contabilidade, para o setor pessoal, foi maravilhoso, porque as informações a gente tem elas de forma digital, então a gente consegue todas as informações de forma rápida, né? E para o colaborador também entendo que sim, ele consegue ver a admissão dele de forma digital, de forma espontânea, né? Geralmente 2 dias já está na carteira de trabalho digital todas as movimentações dele. Lá na carteira de trabalho digital ele consegue ver a data de admissão. Quando ele tiver tirado férias, vai estar lá a informação que ele tirou férias. Caso ele seja demitido, queira dar entrada no seguro-desemprego, ele consegue dar entrada no seguro-desemprego pela CTPS digital. Então, assim, a CTPS digital, ela veio mesmo para ajudar de forma abrangente todas as áreas. Inclusive, a amiga da amiga da amiga da minha amiga, né? Eu já vi casos de pessoas entregarem a sua carteira, né? Entregou a carteira para assinar e nunca recebeu e nem sabiam se tinha carteira assinada. Né? Já existiu casos assim que não existe, nunca existiu aqui no Brasil, foi fora do Brasil. Entendi. Mas já existiu casos assim, de entregar a carteira, infelizmente o empreendedor disse que ia assinar, não assinou, e a pessoa estava ali sem nenhum direito, sem nenhum benefício, né? Caso ela precisasse. Até é tão útil, porque assim, se nesse caso não existia a CTPS digital ainda. Então, assim, a única comprovação que ele estava admitido era a CTPS assinada. E agora, com a CTPS digital, não. Você acompanha se a sua admissão foi feita ou não.
Ah, passou 1 semana, 2 semanas e ainda não saiu nada na minha CTPS. O que aconteceu? Tem que verificar, porque está sendo muito rápido o envio das informações. Então, assim, como eu falei, 2 dias já está lá a informação que você está admitido. Então, assim, se passou um tempinho e não entrou, procure seu documentação, né, ainda de admissão. Eu, como candidato a um novo trabalho, né, posso fazer tudo da minha casa. A gente via a dificuldade grande que as pessoas tinham de ter que ir numa lan house, de ter que tirar xerox, de ter que pegar um transporte para levar para a empresa, né? Muitos trabalhos hoje são remotos, então assim, muitos benefícios. E você consegue fazer tudo de qualquer lugar com apenas um smartphone, né? Todo o processo de seleção, todo o processo de admissão, que é a contratação, e ainda trabalhar no home office. Isso. Benefícios que só a Muitos. tecnologia poderia nos trazer, né? Eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente comentou aqui. Se ficou com dúvida, manda no nosso @gestãoarretado e até a próxima. Tchau, tchau.